Bom, então, como que a leitura compartilhada pode ajudar a criança, no desenvolvimento linguístico? A Monique Senechal, ela vai falar justamente dessa familiaridade com a língua escrita, né, que quando você lê um livro para criança, você está expondo a criança a um vocabulário que normalmente aparece na linguagem escrita, que a criança vai entrar em contato quando ela tiver que ler com autonomia, a uma sintaxe que é própria da língua escrita, né. E ela fala uma coisa que eu escrevi, no começo da década de 2000, só que a Virtu, que é a revista da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tentei recuperar esse artigo, e esse artigo sumiu, né, não é que sumiu, a revista foi cancelada, eu vou achar em algum hard drive meu, porque naquela época não existia nuvem, ainda esse artigo, que eu escrevi isso antes dela. Ela Eu percebi quando eu trabalhava com essa coisa de incentivo à leitura, que as crianças elas gostam muito dessa coisa da leitura compartilhada, com os pais, porque você ali é um momento em que os pais estão ligados, né, só naquela atividade. Então é uma atividade de ligação afetiva, né, muito grande. Em geral, a gente lembra daqueles momentos em que a avó da gente contava uma história, pra gente, ou que, os pais da gente paravam para contar história. Normalmente, no dia a dia corridos, os pais têm menos tempo. E esse é um momento de atenção plena ali com a criança, né, e isso é uma coisa que as crianças gostam muito. Então é uma oportunidade lúdica para a gente estar desenvolvendo, habilidades linguísticas, e isso deve ser feito de uma forma lúdica, não é para virar mais uma atividade escolar, porque senão a criança vai achar um saco, né, e isso vai para o espaço, né, mas é um momento importante, né, para desenvolver, habilidades que a criança depois vai, utilizar quando ela estiver no processo dela de alfabetização. Inclusive, a própria Monique Senechal, ela tem, artigos que mostram, né, que essa leitura compartilhada feita pelos pais contribuem depois para a compreensão de leitora feita na educação infantil, a compreensão leitora até no segundo ano, ou seja, alguma coisa que as crianças carregam até o segundo ano, né. É um estudo longitudinal que ela fez de 5 anos, eh, e essa publicação de 2017 é um livro onde ela repetiu esse estudo em várias culturas, tá. E também, para além dessa questão dos pais, né, a gente tem estudos de intervenção que mostram que a leitura compartilhada pode ser um recurso para melhorar habilidades metalinguísticas, como a consciência fonológica, a consciência sintática, que são necessárias para as crianças aprenderem a ler e compreender um texto, né, e também o vocabulário, que é um preditor importante da compreensão de leitura. Então, Kaderavek e Justice, a Laura Justice é o principal nome nessa área de leitura compartilhada, né. Ela vai estar aqui no Brasil em agosto, num evento da Unisc, que, se Deus quiser, eu vou conseguir ir com o meu grupo. E eu e a Carmen Martins, a gente também fez um estudo de intervenção, que a gente submeteu a Paideia, está em correção, a gente já fez a correção, mandou, estamos aguardando para ver se eles aceitaram, mostrando que a leitura compartilhada ajudou no desenvolvimento da consciência fonológica. Existem livros que trabalham com rima, que trabalham com parlendas, né, que são bem interessantes para você trabalhar os sons da língua, né. A consciência sintática, que é um trabalho que ninguém fez até agora, a gente fez uma revisão sistemática, o Cadu participou dessa revisão, aliás, foi uma revisão de escopo, o Cadu participou, a gente não achou nenhum trabalho, para mim foi bastante surpreendente, mas depois, conversando com a Tatiana Polo, da Universidade Federal de São João del Rei, eu entendi um pouco o porquê. Ninguém, acho que prestou muita atenção nessa coisa de estudar a relação entre leitura compartilhada e consciência sintática. E também tem vários estudos sobre vocabulário, um clássico estudo do Whitehurst, ele tem outro, Whitehurst e Ilona, IGAN 98, e eu tenho uma aluna também, que é a Nachelle Brandt, eu não botei aqui, ela está terminando a dissertação dela, ela não defendeu ainda, a gente vai submeter o trabalho dela, que ela trabalhou com livros, mas livros sem
texto para desenvolver o vocabulário. Então, a gente tem já um corpo, né, de evidências mostrando que a leitura compartilhada ajuda no desenvolvimento linguístico, mas normalmente quando a intervenção é focada no desenvolvimento metalinguístico e linguístico, quando a intervenção é focada. Tá? E aí, para a gente poder avançar e poder entender um pouquinho do que eu estou falando, eu botei aqui as definições do que são consciência fonológica, né? A consciência fonológica, para quem não sabe, é a habilidade de refletir sobre os sons da fala, então não é uma mera percepção do som, é uma habilidade metalinguística, as pessoas têm que ser capazes de refletir sobre o som. Então, como é que a gente mede isso, por exemplo? A gente pede para a criança dizer qual é a palavra que termina de forma diferente que as outras. Eu vou dizer para você 3 palavrinhas e você vai ter que me dizer qual que não termina como as outras. Por exemplo, gato, pato, foto. E aí a criança vai ter que me dizer, porque gato e pato rimam, né? E foto não rima. Então, ela vai ter que me dizer que foto é a palavra que não combina com as outras. E essa habilidade de você, da criança refletir sobre os sons, né, ela perceber que ato em pato é igual a ato em gato, e a rima em foto é oto, né, ou ela perceber o fonema, se eu tivesse usado o fonema aqui, isso vai ajudar ela na decodificação, a ela aprender a ler as palavras. A gente precisa reconhecer as palavras do texto. Há uma discussão de que a gente não deve ensinar a criança a decodificar, mas hoje todas as evidências empíricas mostram que a decodificação, né, que aqui no Brasil se chama de alfabetização, tem essa dicotomia alfabetização-letramento, na verdade essas duas coisas deveriam caminhar juntas, né? A decodificação é muito fundamental para a compreensão leitora, porque você precisa reconhecer a palavra para entender a palavra para poder contextualizar o texto, tá? Um outro aspecto é a consciência sintática, que é a habilidade de refletir sobre a sintaxe da língua. Normalmente ela é medida como ordenar sentenças. Ela é parte de uma habilidade maior, que é a habilidade sintática, que envolve a compreensão sintática, mas a consciência sintática é a que interessa aqui, né? Então, você normalmente a melhor forma de medir isso, por quê? Porque, na verdade, a gente quer captar a capacidade das crianças entenderem os elementos sintáticos, né? Então, onde vai o sujeito, onde vai o predicado da frase, né? O verbo vai aonde, onde está o complemento. Então, a gente bagunça a frase e a criança. Eu tenho um exemplo mais para frente e a criança tem que ordenar. E por que que essa habilidade é tão importante? Primeiro, quando a criança está aprendendo a ler, muitas vezes ela parcialmente decodifica, ela está aprendendo lá a decodificar e ela sabe algumas palavras, e ela decodifica algumas partes da palavra. E o uso da sintaxe, do contexto, né, da frase, vai ajudar ela a entender aquela palavra. Então, por exemplo, vamos dizer que a criança está lendo a frase: o menino tomou mate. Ela não consegue ler o final dessa palavra. Mas, pelo contexto, ela pode pensar que ela pode adivinhar, né, que o que vem aí é "mou", né? O menino tomou o mate. Por quê? Porque eu sei, né, se eu tenho consciência sintática, que eu preciso aqui de um verbo, né? E esse verbo pode ser toma também, né? O menino toma, mas tem três letrinhas, né, ali. Então, a criança pode ajudar ela a pensar que ali, com essas 3 letrinhas, eu preciso de um verbo no passado. O menino tomou o mate. E aí, a partir desse uso da sintaxe, ela vai começar a prestar atenção nesses pedacinhos de correspondência letra e som que ela não conhece ainda e vai começar a aprender novas correspondências entre letra e som. Então, isso no começo da aquisição da leitura. Mais para frente, a sintaxe, ela pode ajudar a gente a compreender, e até mesmo mais cedo, né? Mas na medida que a criança tem autonomia, isso vai ficando mais forte. Há uma progressão no papel da consciência sintática, né? Quando a gente vê o beta, para quem entende de estatística, isso aumenta.
A sintaxe vai ajudar a criança a entender aquelas sentenças que são próprias ali da língua escrita. Então, dei um exemplo aqui, que é um exemplo que aconteceu comigo quando eu era muito criança e minha mãe estava lendo um livro para mim. A minha mãe leu um livro para mim que são patinhos e tinha um patinho que ele era super malandro. E ele enganou, era um pato adulto, assim, e ele enganou o patinho. E tinha uma frase, né? E o patinho no logro caiu. Veja que essa frase, se a gente fosse falar essa frase, a gente vai assim, o patinho foi enganado, né? O patinho foi enganado pelo malandro. Mas no livro, a estrutura sintática do livro é diferente, né? É uma linguagem mais rebuscada. Então, o escritor colocou, e o patinho no logro caiu. E essa palavra logro, para mim, não fazia sentido, porque eu não sabia o que que era. Então, eu tinha um problema com o vocabulário também, que a gente vai falar sobre isso. Para mim, eu falei, mas por que que não é no lago caiu? Tá errado isso? E aí a minha mãe teve que me explicar o que que era logro, né? É, então, essa esse contato com essa estrutura, né, assim, um pouco mais poética e com um vocabulário mais sofisticado, que a gente vai falar depois, a língua escrita, a leitura compartilhada vai dar para a gente. E a sintaxe, a nossa habilidade de refletir sobre a sintaxe vai ajudar a gente a compreender essa sintaxe que é diferente nos livros.